Bom, gente, o que eu queria falar é o seguinte, eu vou começar do começo, mas no culto do Dia do Pastor, quem não estava aqui, assistiu em casa, né? No segundo culto ali houve uma comemoração do Dia do Pastor e nós fomos homenageados, recebemos as honras do Ministério da Diaconia e todos os outros ministérios que veio aqui na frente nos homenagear. E ali, no segundo culto, houve a pregação, foi a pastora Elisângela que ministrou, trazendo um tema que diz o seguinte: gerando para Deus. E o que me chamou mais atenção, além do tema, não é? A palavra, mas o início da palavra. Ela, antes de começar a palavra, Deus usou ela com a palavra aqui, que veio do trono, dizendo que Deus estava fazendo algo novo nas nossas vidas. E aquilo foi tão forte, que não foi comum, que eu tomei um posicionamento, tomei posse, e eu não sabia ainda o que era. Eu disse, agora vamos ouvir a palavra, e Deus ali, através daquela palavra, foi ministrando no meu coração, e no final, depois das homenagens, Deus me deu um versículo que eu citei para a igreja. Agora, o interessante é que, antes de Deus me dar esse versículo, o pastor Bira pediu para eu encerrar o culto com a oração. Eu confesso que parecia que foi a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, porque eu fiquei tremendo, orei, Deus, parecia mais que eu nunca tinha feito aquilo, né? Senhor, eu vou ministrar. E quando eu estava orando, Deus me deu um texto. Ele me deu o texto, e para eu, antes de orar, falar para a igreja. E aí, eu não sabia onde era que estava o texto, ele só me lembrou a palavra, e eu orei, Senhor, for o Senhor mesmo, então confirme. Diga onde é que está o endereço desse texto, porque eu quero o endereço. Aí o Espírito Santo, na mesma hora que eu terminei de orar, me deu o endereço que eu queria mostrar para vocês. Exatamente o endereço que está em Isaías 54, 2 e 3. Quem estava aqui no culto da comemoração do Dia do Pastor, viu? E eu vou ler novamente para vocês lembrarem que o versículo diz o seguinte: alarga o espaço da tua tenda e estende o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. E fará que se povoe as cidades assoladas. E essa palavra foi tão forte que quando Deus me deu, eu senti uma presença de Deus tremenda. E eu cheguei aqui, que não é o normal para mim. Quando o pastor pede para eu encerrar o culto com oração, eu oro só. E aí eu citei o versículo e orei pela igreja. E quando eu saí daqui, cheguei em casa, fui chegando em casa, Deus disse assim, quando eu chegasse, assistisse o culto novamente, que Deus ia falar comigo. Eu assisti o culto novamente. E aí, quando chegou nesse texto, disse assim, agora esse aí que você leu, é para você também. Não é só para toda a igreja, é para você. Quando eu li, quando eu escutei, aí eu entendi o que Deus estava falando comigo, de forma muito clara e nítida, não é? E aí eu entendi que o meu chamado, quem me conhece sabe, o pastor Bira tem confirmado isso, sabe que meu chamado principal é missões e evangelismo. E ali Deus disse para mim, o seu tempo na IBMI acabou. Hoje começa o novo, que eu falei com você no início, o tempo na IBMI que chegou. E Deus me mostrou também algo, que a visão que Deus me deu era a obra missionária evangelizadora. E eu tomei um susto, mas entendi tudo, porque Deus já vinha ministrando no meu coração algumas coisas. E interessante que quando Deus falou isso para mim, eu fui orar, Deus confirmou, falei com a família, né? Interessante que a Heloísa estava aqui conosco, que ela está no Espírito Santo, né? E ela estava conosco para o aniversário de Messa, e foi bom que a família toda estava reunida, e eles entenderam, né? A gente ficou muito temeroso. E aí eu me preparei para falar com o pastor Bira. Fiz um jejum completo, quando eu digo assim, é uma consagração completa, porque era algo que vinha de Deus mesmo. E aí pedi mais uma confirmação nesse jejum, e Deus confirmou. Só que um dia que eu fiz o jejum, comecei num dia para terminar no outro dia, que era o momento que eu ia estar com o pastor Bira no gabinete. Eu cheguei aqui na igreja de manhã logo cedinho e fui orar. E aí veio um medo tão grande, porque entrou o racional, entrou a razão,
E o natural, eu não recebi nenhuma proposta para sair daqui. Não estou saindo daqui porque já tem algo ali certo. Não. O que Deus está dizendo, largue tudo. Porque Deus às vezes, gente, não mostra não. O primeiro passo que a gente tem que tomar é a obediência. E depois ele vai dizendo, mostrando o resto. Então, o que eu percebi? O medo entrou, o pânico entrou. E eu comecei a orar. E Deus, não é normal isso que eu estou sentindo. E aí, que eu tenho convicção que foi o Senhor que me falou. Aí o meu celular, ele estava em cima da mesa, que eu estava aqui no gabinete. Aí tocou, deu aquele toquezinho, um sinal chegou. É normal chegar o sinal, mas o Espírito Santo me chamou o coração, vai olhar. E aí eu parei a oração e fui olhar. Aí o versículo que tinha lá era a Bíblia online, que ela manda um versículo por dia. E já fazia uma semana que a Bíblia não tinha mandado nada para mim. Olha só, uma semana que não chegava mais versículo. De repente, o versículo chega naquela hora que eu estava clamando a Deus por isso. E o versículo era no Salmo 27, 14, que diz: confie no Senhor, veja, confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Aí eu entendi que era um passo de fé e que eu tenho que confiar em Deus e eu tinha que ter coragem. Aí sim, a palavra que o pastor Bira falou de coragem, eu precisava de coragem e era o Espírito Santo que estava. Então assim, eu entendi e a confirmação mais uma vez. E aí eu cheguei e falei para o pastor Bira, e o pastor Bira entendeu e confirmou realmente. Quem conhece você sabe o seu chamado. E chegou um novo tempo para a minha vida. Eu vou me envolver totalmente com missões, evangelismo, não é? E interessante que esse tempo ele chegou e Deus me conduziu para voltar para Pernambuco, não é? Para Recife ali, mais especificamente na cidade de Escada, mas é 60 quilômetros só de distância. E Deus foi confirmando tudo isso. Mércia estava mais temerosa do que eu, porque na verdade foi Deus que falou comigo, e aí Deus me usou para ministrar ela também, para trazer essa convicção, e toda a minha família concordou e entendeu que realmente isso era de Deus. Então eu queria informar para vocês hoje isso, que o meu tempo chegou, não é? E é agora. Eu acredito que esse é o último domingo que eu estou aqui com vocês, não é? Vou estar com meus preparativos para me mudar. Felipe ainda vai continuar, porque Felipe tem algumas responsabilidades de pregar em algumas igrejas. Felipe vai estar aí com vocês, ainda esse mês de julho. Ele sempre está por aqui, né, lá por baixo. Ele só vai sair daqui no dia 30 de julho. Então, acho que até o dia 30 de julho ele vai estar por aqui, por causa da missão que ele tem. A Heloísa já voltou para o Espírito Santo. Então, minha família agora está todas na obra, um no Espírito Santo, um vai para a Indonésia e o outro está indo para Pernambuco, mas todos junto com vocês em espírito. Amém? Precisamos das vossas orações. Então, eu queria com isso agradecer primeiramente ao pastor Bira, a pastora Elisângela, a todos os pastores, a liderança da igreja, cada ministério, da diaconia e todos os outros ministérios que essa igreja tem, são muitos, pelo carinho, pela honra, a dedicação, o amor que cada um deles tem com vocês, e também agradecer a cada um de vocês, toda a igreja da PMI. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, muito obrigado, porque realmente o que eu mais encontrei aqui, no geral, foi amigos, né? E a Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que irmão, foi isso que eu encontrei aqui. Então, muito obrigado, igreja, começando pelos pastores, a liderança, pastor Bira, pastor Elisângela, e os pastores e os diáconos, a liderança dessa igreja. Eu quero pedir perdão diante de qualquer falha, de contratempo que talvez nós tivemos. Eu me perdoe em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão a toda a igreja, se em algum momento eu entristeci vocês, como o pastor falou aqui. Todos nós estamos sujeitos a errar, porque somos falhos, estamos sujeitos a errar. Então, assim, me perdoe, igreja. Se alguém tem alguma coisa contra mim, me perdoe. Se quiser me procurar, fica à vontade, não é? Mas eu quero sair daqui sendo abençoado pela liderança, pelos pastores e pela igreja toda. Eu vou terminar dizendo uma coisa: feliz são os pastores que têm vocês como ovelha do seu rebanho. E os pastores daqui são felizes por isso. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, agora é um novo tempo de Deus, né? E eu cumpri aqui o meu chamado, não é? Como pastor auxiliar.
E agora um outro chamado, me envolvendo completamente com missões e evangelismo. E eu estou indo, para quem não sabe, completamente na provisão de Deus, porque Deus ainda não me disse qual era o próximo passo, mas o primeiro passo eu já tomei. E eu preciso das bênçãos, não é? De vocês, mas principalmente das bênçãos dos pastores. Eles oraram no primeiro culto, mas eu ia pedir novamente, vocês também orassem por nós, tá? Vocês não estavam aqui no primeiro culto. Felipe ainda está aqui, eu vou pedir para Felipe, porque Felipe vai estar aqui conosco esse mês ainda, mas ele vai estar partindo para a Indonésia. Então eu chamo a Felipe para o pastor também orar por ele. Maria, ela está fazendo um curso, e hoje é o dia todo de curso, ela não pôde estar aqui, mas Felipe está representando Maria, a esposa dele, que é uma só carne. Gabriel está aqui. Heloísa também vai estar conosco aqui, não presencial, não é? Mas online. Então eu queria pedir para os pastores nos abençoar a vida de Heloísa ali em Vitória do Espírito Santo, Felipe na Indonésia e eu e Messi ali em Pernambuco, mas todos juntos em espírito de oração. Conto com as suas orações. Vou passar aqui a palavra para Messi, mas eu queria só terminar com um versículo só, que está em Romanos 11:36, diz: por ele, não é? Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória hoje e eternamente. Amém. Então, tudo é para o louvor da glória do Senhor. E algumas pessoas puxaram a minha orelha quando terminou o primeiro culto. Eu disse: não, puxa de Deus, foi Ele que mandou. Então, assim, qualquer coisa, tá? Fala com Deus aí. Deus está conduzindo tudo. Eu vou chamar os pastores aqui para orar por nós. Eu vou passar o microfone para a Messi. Eu só quero agradecer a cada um pelo carinho. E o que sempre foi muito difícil para mim em missões é justamente isso. Eu tenho me apegar muito às pessoas, né? E quando eu passava 30 dias assim no sertão, parecia que eu ia morrer no dia de voltar, né? E imagine, 7 anos, já ia fazer 8 que a gente estava aqui. Então, eu sei que vai ficar um pedacinho assim de mim, né? E eu agradeço a cada um pelo acolhimento. Você nos acolheu, pela cada mensagem, cada expressão de amor sobre a nossa vida. Obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Só para vocês... Só para vocês ficarem cientes que eu fui fazer as contas ontem em casa, quanto tempo eu fiquei aqui, mas exato mesmo, 7 anos e 7 meses, 2 números que a Bíblia diz que é perfeito, né? O número 7, 7 anos e 7 meses, nós estamos aqui. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Convidar a pastora Elis. Antes de nós orarmos, o pastor Edinaldo, quando falou comigo, deu essa notícia, eu disse a ele: ó, pastor Edinaldo, eu já esperava que um dia isso viesse a acontecer, mais cedo ou mais tarde, porque eu vejo no irmão, realmente, acho que todo mundo vê, um chamado missionário, né? Pastor Edinaldo, ele tem um chamado missionário. E eu estava lembrando a ele que nós nos conhecemos, e quando nós nos vimos pela primeira vez, foi quando ele veio aqui numa equipe missionária. Ele veio fazer um trabalho missionário aqui na igreja, quer dizer, aqui em Salvador, e uma equipe veio aqui na nossa igreja. E naquele dia ele apresentou o Quick. E aí, conversando, né, nós começamos a conversar, e aí eu fiz o convite a ele. Então, assim como ele veio, né, ele veio através de missões. E ele está indo por causa de missões, né? Ele veio por causa de missões, porque se ele não tivesse naquela equipe missionária, ele não passaria, nós não nos conheceríamos, ele não passaria esse tempo aqui na igreja. Então ele veio por missões, e Deus está levando ele por missões, né? Então isso é muito interessante, irmãos. Eu me lembrei disso quando eu estava conversando com ele, e disse para ele na hora: olha, você veio aqui por missões, né? Você veio numa equipe missionária, e nós nos conhecemos naquele dia, né, que você estava numa equipe missionária. Então, irmãos, a gente entende, né,
que é de Deus. E o importante é que ele veio, chegou em paz e está saindo em paz, né? Com a bênção da igreja. Isso que é o mais importante, não é verdade? Quando a pessoa sai de um lugar, mas sai abençoada. O ruim é quando a pessoa sai de um lugar com problemas, brigas, discussões, atritos, aí não é bom não. Mas quando a pessoa sai em paz, sai abençoada, aí é que é importante, né? Então, com certeza a família, né, vai fazer falta, mas o Senhor está presente, né? Vamos sentir saudades, mas o Senhor se faz presente, vai continuar presente, né? E com certeza Deus vai suprir, porque aquele que chama, o que a gente já tem aprendido, quem chama, garante, né? Deus chamou, Deus vai garantir. Temos a certeza disso. Então vamos estender as nossas mãos, eles vão se ajoelhar e nós vamos orar, abençoando a vida deles. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo tempo que essa família passou conosco, o pastor Edinaldo, a Mércia, ó Deus, pelo tempo que eles estiveram aqui ministrando, ó Deus, em nome de Jesus, queremos agora abençoá-los, ó Deus, que eles continuem sendo uma bênção, que eles possam prosperar no lugar onde eles vão ficar, Pai. Que eles possam, Deus, ser bênção, continuar sendo bênção nas Tuas mãos. Ó Deus, sabemos que o Senhor vai suprir todas as necessidades dessa família. Então, como Igreja Batista Missionária da Independência, reunidas aqui nesse domingo de manhã, nós abençoamos vocês, família, nós abençoamos todos vocês, que vocês possam seguir o caminho de Deus em paz e na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.